Olá, prezados irmãos da Igreja Presbiteriana de Moema, amigos do Face e do YouTube. Eu sou o professor Orlando França. Vamos dar continuidade ao tema da escola bíblica sobre panorama bíblico. Hoje abordando o livro do profeta Amós, um dos chamados profetas menores. Vamos começar com oração? Graças te damos, ó Pai, porque temos o privilégio de continuar estudando mesmo nesta situação de quarentena provocada pela pandemia. Rogamos que em breve tu permitas que estejamos juntos, mas nesse momento rogamos a presença do teu Santo Espírito para nos iluminar, nos orientar, nos inspirar no estudo da tua palavra. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Prezados, semana passada nós estudamos Joel e hoje vamos estudar também outro profeta bem interessante, que é Amós. Nós vamos ver nesse slide projetado agora o autor Amós, que ele era a Bíblia fala boieiro, mas podemos traduzir como boiadeiro, uma pessoa que tenha uma quantidade de gados para fazer negócio. Então ele era uma espécie de comerciante de boi e também plantador de sicômoro, né? Mais adiante ele se identifica assim. Ele era da cidade de Tecoa, no sul, no Reino do Sul, perto de Jerusalém, no Reino de Judá. O período que alguns estudiosos concordam fica aí entre 760 a 755 a.C., no período do rei Uzias, rei de Judá, e do rei Jeroboão II, rei de Israel, no Reino do Norte. As profecias, a despeito dele morar no Reino do Sul, eram direcionadas ao Reino do Norte. Então, há uma grande possibilidade, e eu concordo com isso, que ele tenha também viajado bastante para o Reino do Norte, até talvez por conta dos seus negócios, né? Mas ele aponta aqui no capítulo 7, que em determinado instante Deus chamou para ser profeta e ele teria deixado de lado algumas das suas profissões. O significado de Amós: carregador de fardos, né? Então ele carregava fardo, era o nome dele nesse sentido. No slide seguinte a gente vai verificar também que nessa linha vermelha, nessa coluna vermelha, ele é o primeiro que está aí apontado entre os profetas. Ele deve ter sido contemporâneo de Oséias, de Miqueias, e alguns dos escritos de Segundo Reis apontam para a época desses 6 citados, Uzias e Jeroboão II, alguns eventos lá. Tá? O tema do livro: condenação por pecados sociais e religiosos. Não é só o aspecto espiritual que é tratado aí, mas também a coerência entre a nossa vida cotidiana, nossa vida secular, com os estatutos, ordenanças, leis de Deus, né? Então, o povo de Israel conseguia fazer esses tipos de atos que desagradavam a Deus, e como também desagrada até hoje, tanto no aspecto religioso quanto no aspecto social. O propósito do livro é advertir a nação sobre a condenação iminente por conta desses pecados, do abuso, da negligência, dos privilégios que eles tinham como povo escolhido de Deus, né? Amós 3:2 já dá a dica. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. Então, e no versículo 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, Deus conduz o povo, escolheu o povo de Israel, na expectativa até deles cumprirem esses pactos, até por
pacto é muito mais cumprido pela parte de Deus do que do povo de Israel. Aliás, só Deus cumpriu plenamente essa situação. Contexto profético. O século VIII a.C. é um período de paz e prosperidade nos dois reinos. Não tinha guerra entre eles e havia uma riqueza crescente para o povo de Israel. Só que, junto com a riqueza, também cresceu muito a corrupção. E com isso veio uma decadência moral, social e religiosa. Estava destruindo a nação nos dois reinos, mas principalmente no Reino do Norte. A regra da época era exploração, injustiça e imoralidade. E essa frase forte aqui: o dinheiro era mais influente que a verdade. O dinheiro era mais influente que a verdade. Parecendo até os dias de hoje também, que o dinheiro ainda, claro que tem uma força muito forte, mas não pode prevalecer sobre a verdade. Os capítulos iniciais já vão dar uma tônica aí. Capítulo 1, versículo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Versículo 2. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Primeiro, é bom destacar palavras. Palavras de quem? De Deus. Direcionadas a quem? A Amós. Amós não era um profeta da escola de profetas lá da época. A escola de profetas já estava muito contaminada com o secretismo religioso que a gente vai verificar aqui, que isso desagrada a Deus. Foi estratégia de Deus chamar um boiadeiro, uma pessoa do campo, uma pessoa simples, para vir falar em nome de Deus. Também há um registro de um terremoto que também Isaías registra, e deve ter sido importante, porque é um referencial histórico lá na época. E a voz do Senhor se ouvirá, quer dizer, o Senhor rugirá como um leão, e de Jerusalém vai se ouvir em todo Israel. Às vezes nós não queremos escutar a voz de Deus, então ele até fica com uma voz um pouco mais forte para chamar a nossa atenção, né? E haverá luto e seca como consequência da vida que o povo de Israel vivia. No versículo 3 tem uma expressão aí que é repetida em vários outros versículos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo. Então é aquela situação: por 3 transgressões de Damasco, ou Gaza, ou Tiro, Edom, Amon, Moabe, vocês vão verificar nos versículos seguintes, se vocês puderem ler. Por 3 transgressões e por 4. É uma expressão na época que a gente pode traduzir N transgressões, um número indefinido. É algo também nesse sentido. Então era um número que desagradava a Deus, qualquer que fosse o número dessas transgressões. E observem, não sustarei o castigo. Isso se repete nos versículos quando se cita esta expressão. Então Deus não vai aliviar essa situação aí por conta dos pecados do povo de Israel. E é interessante também que, se vocês observarem, a estratégia que Amós utilizou para escrever o seu livro, as suas profecias. Primeiro ele dirige os oráculos, as profecias, contra os inimigos, os povos pagãos, que estavam ali ao redor do povo de Israel. Damasco ao norte, Gaza ao sul, Tiro ao norte, Edom ao sul, Amon, Moabe, todos esses povos eram inimigos do povo de Deus.
Então, primeiro, Amós foi pregar a palavra de Deus, foi dar suas profecias, direcionando aos inimigos do povo de Israel. Uma estratégia de ele não ser rechaçado de primeira. Depois, ele faz profecia contra um adversário político, que é o Reino do Sul, para depois para dirigir-se às profecias contra o povo de Israel. Então, é uma estratégia que eu me lembro de um professor meu de comunicação na faculdade, que quando devemos adotar uma estratégia para comunicar alguma coisa, ter o que ele chamava de para-choque de comunicação. Você fazer uma estratégia boa para não criar logo de início uma barreira na comunicação. Então, fala contra os inimigos, contra o adversário, para depois falar contra o povo de Israel, que é o maior conteúdo e principal do livro deste profeta Amós. Então, aí, a partir do versículo 4, do capítulo 2, já existem juízos contra Judá, e a partir do versículo 6 desse mesmo capítulo, juízos contra Israel. Contra Judá, o que se é demonstrado aqui, que Deus estava descontente com o povo de Judá, porque ele rejeitava a lei do Senhor, estava desobedecendo aos seus estatutos, e estavam baseando muito dos seus ritos religiosos em cima de mentiras, de enganos, influência muito mais dos povos que o cercavam, do que seguindo as escrituras, ou o Pentateuco, a lei de Moisés, as instruções que já estavam registradas na época, as escrituras sagradas do povo de Israel. Como consequência disso, haveria fogo consumidor. E tem registro que, alguns anos depois, teve um incêndio em Jerusalém, como forma também de castigo contra o povo de Judá. Agora, a partir do capítulo 2, versículo 6 em diante, até o final, Deus se dirige muito, Amós é utilizado como servo de Deus, como profeta de Deus, para alertar, advertir contra Israel. Seu comportamento era terrivelmente desagradável a Deus. Primeiro, o que se destaca aqui é uma injustiça sórdida. Observe aí no versículo 6 a 16, vocês leiam com calma, eu vou dar uma lida rápida aqui em alguns trechos, que versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Então, o sistema judiciário já estava extremamente comprometido, corrompido, e até submisso a quem tinha dinheiro, a quem tinha posses. Então, a pessoa que não tinha capacidade de enfrentar esse dinheiro perdia as causas, porque quem tinha dinheiro comprava o juiz para dar sentença a seu favor. No Brasil, quantos juízes às vezes são presos aí por conta de venda de sentenças? E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Aqui no Brasil a gente chama prender um ladrão de galinha. Mas um ladrão de milhões, bilhões de reais aí, até um dia ser preso demora 200 anos. Então, por causa de um par de sandália, se condena o necessitado. Também uma imoralidade sexual, versículo 7. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E sugere-se aqui que nem é a esposa de um ou de outro. Então é algo que desagrada uma vida desregrada, imoral, no aspecto sexual, que Deus criou para ser algo puro, sublime. E por fim, os sacrilégios, que são ditos aí nos sacrilégios com os ritos que criavam, versículos 8, 9, 10, aí fala nessa situação em que se deitam ao pé de qualquer altar, quer dizer,
não é diante do altar de Deus, é qualquer altar. Sobre roupas empenhadas, pessoas que perdem as suas roupas para poder pagar dívidas. E na casa do seu Deus, não é o Deus de Israel, bebem o vinho dos que foram multados. Aquelas pessoas que não poderiam levar o vinho para apresentar diante do altar, pagam uma espécie de um tributo, uma multa, e esse vinho, quem bebe são essas pessoas que praticam esses sacrilégios, né? E como consequência, um castigo que vai ser irresistível, não vai ter ninguém que consiga fugir. No versículo 14, de nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Então, o versículo 16, e o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então é algo que, de fato, não traz nenhuma coisa agradável diante de Deus. Esse é o resumo que tem, por enquanto, os capítulos 1 e 2. Já o capítulo 3 já começa a detalhar mais algumas coisas e tem algumas expressões interessantes. O resumo do capítulo 3. Fracasso por não manter a aliança. Capítulo 3:1 já começa assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo. Então, ouvi. Até trazendo isso para os nossos dias, contextualizando para nossa época, nós temos às vezes dificuldade de ficar ouvindo a palavra do Senhor. A gente vai ver lá no finalzinho, essa questão de ouvir o que tem de consequência. Mas agora, é essa situação. Deus quer que nós ouçamos a sua palavra através dos seus mensageiros fiéis. Seus mensageiros que trazem a pura palavra de Deus. E no versículo 14 desse capítulo, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Deus vai punir quem tem esse tipo de comportamento. Deus vai trazer a juízo essas ações. Então, antes que a gente receba a punição, que a gente esteja com o ouvido aberto para entender o que Deus quer para as nossas vidas. No capítulo 4, ainda há rejeição dessas advertências, essas advertências de Deus contra as injustiças sociais e uma falsa religiosidade. É interessante que Amós registra aqui uma expressão pouco elogiosa. Capítulo 4, versículo 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados, e dizeis a vosso marido, tá cá e bebamos. Bazã era uma cidade do outro lado do Rio Jordão, hoje Jordânia, em que havia um pasto muito verdejante, que havia ali as vacas que os pastores criavam, ficavam até gordas, né? Bem alimentadas, com bastante substância. E Deus aqui está, através de Amós, está chamando as esposas dos samaritanos de vacas. Chamar uma mulher de vaca é terrível. Mas é aqui, vacas de Bazã. Por quê? Porque queria manter ou até aumentar o seu status financeiro, falando com seus maridos, dá cá, vamos crescer, que queremos mais. Às custas de quem? Dos pobres, dos necessitados. Né? Eles que se virem, tem que trabalhar. Não, gente, é algo que a gente tem que fazer com equilíbrio, com respeito. As instruções que Paulo dá na relação entre patrão e empregado vão nesse sentido de justiça social, respeito.
né? E aqui as mulheres eram que mais estimulavam lá os homens a querer mais, e se afastando de Deus, se afastando das diretrizes que Deus dá ao seu povo. Então, aspecto social, e também versículos 4 fala: vinde a Betel e transgredi, a julgai e multiplicar as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Não, Deus não quer isso. Ele quer que você faça isso de coisa, não de um rito repetitivo, mas de coração. E aí fala: ofereceis sacrifício de louvores, e apregoai ofertas voluntárias, e publicais. Fazer aquilo de uma forma de coração é bom, não de uma forma ritual, mas praticando transgressão, né? É algo que a gente precisa ter consciência nesse sentido. Capítulo 5 é mais ou menos o seguinte, a gente poderia resumir. Tem escapatória? Qual é a escapatória? E aí tem versículos 1, 5, outra vez aquela expressão: ouvi esta palavra. Você lembra que isso começou lá no capítulo 3, ouvi a palavra do Senhor. Capítulo 4, ouvi esta palavra. Capítulo 5, ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Quer dizer, olha, vocês estão numa situação vexatória, vocês estão indo de mal a pior, mas dá uma dica aí de como pode reverter. Versículo 4: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. E até falou de não buscar, no versículo 5: porém não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque são situações que estão tão comprometidas, não há solução. Então buscar o Senhor e vivei. Buscai e vivei. E se repete isso no versículo 14, com outras palavras: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Então já dá a dica nessa situação. Agora, se a atitude é contrária a essa diretriz, haverá juízo. Se a pessoa não atentar para essa advertência da escapatória e continuar praticando atos pecaminosos, terão juízo. Versículos 11: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves vossos pecados. Afligis o justo, tomai suborno e rejeitai os necessitados na porta. E nos versículos 16 a 27, leiam com cuidado em casa. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto. Versículo 18: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Para os pecaminosos, as pessoas que têm uma vida pecaminosa, é dia de treva, porque é muito sofrimento. Versículo 19 compara como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Quer dizer, aquele ditado, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come.
Versículo 20, não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Versículo 21, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Não é do coração, é um rito. Isso não agrada a Deus. Versículo 23, até a questão do louvor. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Significa que o castigo de Deus é principalmente com esta atitude que desagrada a Deus, não é do coração, não é um culto sincero, como era o povo de Israel, que tinha vários deuses, vários cultos. Aí é complicado. Capítulo 6, até baseado nesses bens materiais que os israelitas de Samaria conseguiram, né? Um sucesso de aparente paz por conta da estrutura militar, também é criticado. Então Deus alerta aqui no versículo 1, ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, entre os príncipes, aos quais vem a casa de Israel, a liderança muito autoconfiante, não depositava a confiança em Deus. Já era conhecido deles alguns dos escritos de Davi, o que a gente hoje conhece, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Não, eles tinham confiança em si e ficavam então à vontade, como se não, nada vai acontecer de mal aqui a nós. E aqui Amós já inclui inclusive Sião, que é Jerusalém, do Reino do Sul. Em versículos 4 a 6, mais advertência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, quer dizer, luxo, com luxo. Em versículo 6, mas não vos afligis com a ruína de José. Então, outra parte que Israel estava com algum tipo de necessidade, que seja material ou espiritual, mas dá a entender que é material. Não, é aquela situação de indiferença, não, cada um com seus problemas, não, cristão não. Então aqui é principalmente com a postura da liderança que Amós está advertindo, e versículo 8 já manda um recado bem claro, que abomina a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. Além do que, versículo 7 anterior, falam que essa liderança seria a primeira a ser levada cativa quando o exército assírio tomasse o pessoal lá de Israel, né? Alguns dos príncipes, entre eles Jeremias, também Isaías, foram levados cativos para a Síria, né? Então é algo que virá como consequência dos atos pecaminosos. O versículo, vamos verificar aqui, fala, vós vos alegrais, versículo 13, vós vos alegrais com Lodebar, que é uma expressão nada, que significa nada, e dizeis, não é assim que por nossas próprias forças nos apoderamos de Canaã. Quer dizer, aquela autoconfiança, aquela soberba, quem conquistou foi eu, não foi Deus não. Foi Deus não. Nós conquistamos isso. A sociedade que se distancia de Deus tende a falar desta forma, né? E o castigo pela soberba é que veio a Síria, 20, 30 anos depois. Versículo 14 fala, pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, a qual vos oprimirá desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá. Então, o castigo pela soberba é esse tipo de atitude que se tem. Capítulo 7. Tem também juízos de Deus, né? Deus falando, olha,
virá uma praga de gafanhoto, terá um fogo aí sobre o povo. E nesses dois juízos existe uma intervenção de Amós. Amós fala: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, não vai suportar este castigo. E aí também no versículo 6, com questão ao fogo, também ele fala, no versículo 5, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Mas quando veio o terceiro discurso sobre uma profecia para destruir o povo, Deus falou assim: Amós, o que você está vendo aí? Eu estou vendo um prumo, Senhor. Esse prumo, gente, é aquela situação de revelar qual é o padrão de Deus. Então é como se fosse colocar um prumo e percebeu que o povo de Israel estava completamente torto, a sua estrutura estava completamente torta. Lembrem daquele cântico de criança? Havia um homenzinho torto, que tinha uma vida torta, morava numa casa torta. Então, quando se tem uma estrutura torta, uma estrutura física, a melhor situação é derrubar, não tem como. Derruba para reconstruir, é o renascimento, novos padrões. E já sinalizando que explicitamente o reino de Jeroboão seria destronado, versículo 9. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, aí a partir dos versículos 10 a 17, na hora que Amós fala em Jeroboão, de uma forma bem explícita, ao sacerdote, o líder espiritual lá do reino do norte, levanta. Opa! Chamou o cidadão. Não, primeiro falou com o rei, falando com o rei Jeroboão. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque, ó rei, Amós está dizendo, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Aí Jeroboão fica assustado. Vai a Amazias e confronta Amós. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali fica profetizando. Mas aqui em Betel, não, daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Mas não falou nada em Deus. Deus já estava distante desse povo. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boieiro, sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, falando até com Amazias. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. É como se falam assim: Amazias, eu devo obedecer a Deus ou devo obedecer a você? Pá, tem uma profecia contra você. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. De fato, aconteceu alguns anos depois. Então, houve esse confronto entre um sacerdote preparado, separado, ungido, mas que não estava fazendo seu papel. Veio, então, um boiadeiro simples do Reino do Sul, adversário político, e fala: ó, Jeroboão vai morrer, o reino vai cair. E fala, inclusive, contra Amazias, o sacerdote. Então, muitas vezes, nós temos que identificar se os nossos líderes estão seguindo os ditames de Deus, as suas leis, a regra de fé e prática, que é a Bíblia. Devemos, inclusive, alertá-los, adverti-los quando estiver errado, e orar por eles, para que eles recuperem o rumo. Mas essa liderança será cobrada de uma forma muito mais pesada do que do povo.
Capítulo 8, ainda falando sobre o juízo de Deus, que está perto de ocorrer, repete aqueles dizeres anteriores, dizendo que foi o seguinte, ritos que irritam a Deus. Versículo 3 do capítulo 8. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos. Quer dizer, nada mais do que barulho. Não é sincero. Por mais técnica que tenha, se não for algo preparado com o objetivo de agradar a Deus, de louvar ao seu santo nome, de adorá-lo num culto, é algo que irrita a Deus. Versículos 4 a 6. Também um juízo iminente por causa desses pecados repetidos, reiterados, desprezo pelos necessitados. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Versículo 6. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandália e vendermos o refogo do trigo. É como se fosse o seguinte, versículo 5 lá dizendo que o sábado passe logo para a gente poder vender as coisas e explorar a população pobre. Quando passará a festa da lua nova para vendermos cereais, o interesse deles era muito mais comercial do que religioso. E o castigo? Versículo 11. Esse castigo é terrível, gente. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede da água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Estamos, às vezes, nos acostumando a não ficar em contato com a palavra de Deus, que em determinado instante Deus mandou para o povo de Israel, pode mandar em qualquer época para a sociedade, para o mundo, esta fome de ouvir a palavra de Deus, de tão distante que às vezes ficamos. Então é um castigo terrível. E por fim, no capítulo 9, tem mais advertências, até o versículo 10. O pecador não pode se esconder do juízo. Versículos 2 e 3 tem algumas situações interessantes, que todo mundo vai ser julgado. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ele os morderá. Eu vi uma certa vez uma pregação falando sobre essa situação, e até citando lá, que céu é esse? Não é o céu onde Deus está, é o firmamento, é o espaço, que alguns falaram assim, sim, e se Jesus tiver astronauta aí passeando lá por Marte e tal, em aeronaves, em laboratórios espaciais que estão na atmosfera, se subirem ao céu, de lá os farei descer. Também serão julgados, serão alcançados pelo juízo. Achei interessante quando eles colocaram lá, né? Não tem que estar com o pé aqui na terra, não. Mas também nem lá no fundo do mar. Todos serão alcançados pelo juízo. O pecador não pode se esconder do juízo. E, para fechar, os versículos 11 a 15, esperança por dias melhores, sinalizando que o povo voltará a ser alegre quando confia em Deus, esperando o glorioso reino, apontando já para o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito, que restaurará a nossa vida espiritualmente, fisicamente, socialmente, teremos muito mais proximidades com o que Deus quer da nossa vida. Então estes são os recados do profeta Amós, que espero que vocês tenham aprendido um pouco, como eu também aprendi na preparação para esta aula, que espero que nos
veremos em breve, né? Vamos fechar com essa oração que está escrito aí. Senhor, dá-nos a capacidade de te ouvir, entender e praticar a tua vontade em nossas vidas. No nome santo de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, até a próxima. Deus abençoe.